mundial, né? Porque o julgamento trouxe várias pessoas para assistir aquilo, para presenciar, para assistir aquilo. E eles não compreenderam isso. E o interessante é que muitos eram como ele, muitos eram como Eichmann. Muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas ainda eram, são terrível e assustadoramente normais. Essa normalidade era apavorante, era algo apavorante. E ele era um novo tipo de criminoso, onde não se podia entender se ele teve realmente vontade, se ele realmente teve desejo, como é que eu posso dizer? Se ele sabia se estava agindo errado. As condições onde ele agiu tornavam impossíveis, praticamente impossíveis saber se ele estava agindo errado ou não, para ele, para a consciência dele. Mas as provas mostram que ela vai falar que há provas que sabia de fato, que ele sabia, mas há essa dificuldade de perceber isso. No final, ela fala que, de fato, como Eichmann esteve implicado no empreendimento de eliminar certas raças da Terra, ele teve de ser eliminado. E aí ela propõe uma sentença que, para ela, seria uma melhor manifestação da justiça. A justiça seria mostrada com essa sentença. E ela, então, vai falar ao longo da sentença, dizendo que, olha, Eichmann, você admitiu que esse crime contra o povo judeu foi terrível, você participou dele, você admitiu, mas você disse que não poderia ter agido de outra forma. Você disse que não se sente culpado. Você quer dizer também que todos os alemães são culpados. E onde todo mundo é culpado, ninguém é culpado. É essa ideia que você quer passar. Onde todo mundo é culpado, ninguém é, né? Mas a gente não está disposto a aceitar isso. Não está disposto a aceitar isso. Até porque, para a lei, culpa e inocência dentro da lei são objetivas. Se 8 milhões de pessoas tivessem feito o que você fez, ainda assim você teria feito. Você fez. Ainda assim você fez. Isso não excusaria você. Mas a gente nem precisa levantar esse argumento, porque, pelo que você falou, os outros tiveram uma culpa potencial a fazer. Eles não chegaram a fazer. Eles tiveram uma culpa potencial. Mas você fez. Talvez, conhecendo sua história, você não tivesse cometido esses crimes em outro contexto. Talvez você nunca tivesse estado numa corte de um tribunal em outro país, em outra história, em outro lugar. Mas acontece que você está, né? E ela, no final, assim, eu vou ler só o finalzinho da carta. Ela diz assim: suponhamos que foi simplesmente a má sorte que fez de você um instrumento da organização do assassinato em massa. Mesmo assim, resta o fato de você ter executado e, portanto, apoiado ativamente uma política de assassinato em massa. Pois política não é um jardim de infância. Em política, obediência e apoio são a mesma coisa. E assim como você apoiou e executou uma política de não partilhar a terra com o povo judeu e com o povo de diversas outras nações, como se você e seus superiores tivessem o direito de determinar quem devia e quem não devia habitar o mundo. Consideramos que ninguém, isto é, nenhum membro da raça humana, haverá de querer partilhar a terra com você. Esta é a razão, e a única razão pela qual você deve morrer na forca. Então, a Arendt concluiu assim sua sentença, e eu concluo minha fala. Muito obrigado. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim. Bem, eu vou dar início ao pós-escrito, que Hannah, ela começa falando que o pós-escrito, na verdade, é sobre um livro, né? E ela diz que o livro, ele trata sobre o relato de um julgamento, e a fonte principal é a transcrição dos trabalhos da corte distribuída à imprensa. Sendo que aí ela vai e diz que esses registros estavam tudo em hebraico, eles eram de difícil acesso, apesar de ter sido liberado para a imprensa, alguns que estavam traduzidos, as traduções eram ruins, elas eram praticamente uma transcrição não revisada da tradução simultânea, onde a alemã era a pior, a que deveria ser menos confiável, e a inglesa e a francesa ainda dava para ser relevante. Daí também ela vai citar alguns materiais que não havia dúvida sobre a confiabilidade, como a transcrição em alemão do interrogatório de Eichmann pela polícia. Sobre a composição do livro, Hannah ela fala que na bibliografia tem apenas o material que ela utilizou para elaborar o livro em si, e não tudo que ela ficou pesquisando sobre e depois de escrito. E, assim, ela não acrescentou muitas obras, não, depois dele estar pronto, sendo que ela destaca algumas que
que ela acrescentou, que são alguns que falam sobre o papel do judeu na solução final, e outra obra que fala do retrato dos principais nazistas. Sendo que, mesmo antes de ser publicado, o livro ele se tornou foco de uma controvérsia e de uma campanha organizada. A campanha ela teve muito mais atenção do que a controvérsia. Isso porque Hannah ela diz que o que foi criado, na verdade, foi a imagem de um livro que nunca existiu, onde as críticas que ela ficava recebendo tratava de assunto que ela nunca abordou, nunca citou e nem sequer cogitou antes. Ela acrescenta que isso não passava de uma manipulação de opiniões e alerta sobre a responsabilidade de se fazer isto, pois, assim, dependendo do assunto, pode gerar consequências desastrosas. Daí ela cita até o regime de Hitler, que utilizava muito da manipulação da informação como um mecanismo mesmo de controlar a sociedade e que teve consequências desastrosas. E aí ela faz esse paralelo com fazer essas opiniões acerca do livro, sendo opiniões que nunca mesmo foram mencionadas por ela e que poderiam trazer consequências até mais, eu acredito que essas consequências seriam muito mais pessoais à vida dela. A controvérsia, na verdade, dando seguimento, ela tem como foco a maneira como o povo judeu se comportou e se eles podiam ou deveriam ter se defendido. Hannah diz que ela preferiu não entrar muito a fundo nessa questão, mas, em contrapartida, esse foi um dos assuntos mais discutidos e mais polêmicos até, pois gerou várias conclusões das mais diversas possíveis. Daí vai a mentalidade do gueto, que é mais uma tentativa de explicar o comportamento do povo judeu diante daquela situação que eles estavam, porém, tiveram tantas sugestões e críticas a ponto de misturar com as teorias de Freud, atribuir aos judeus um desejo inconsciente pela morte e que Hannah, escrevendo sobre aquilo, revelava um alto ódio. São críticas dessa forma que Hannah diz que elas foram formuladas na base da imagem de um livro, não de um livro em si, pois em momento nenhum ela tem a intenção de dizer algo do tipo, e ela vai afirmando isso durante o texto. Desde que a controvérsia ela foi citada no julgamento e comentada por Hannah, foi praticamente inevitável discutir sobre. Foi um assunto, se não o principal assunto que mais gerou crítica, que mais teve em evidência. Porém, não havia unanimidade, nem mesmo do povo judeu a respeito desse assunto. O próprio povo judeu, ele tinha várias opiniões a respeito de como o pessoal se comportou. Alguns diziam que a população judia tinha se comportado bem e que apenas a liderança que tinha falhado, outros somente exaltavam o povo judeu, que não tinha como outra maneira de se portar. Não era um pensamento unânime. E outros também, no auge da ignorância, chegavam até a se orgulhar de nunca terem lido o livro e dizerem que nunca iriam ler, e assim mais teorias iam sendo criadas e atribuídas a Hannah Arendt, e ainda chegavam a essas teorias que criaram, diziam que ela estava errada, e acabava que praticamente como uma bola de neve que vai pegando mais e mais coisas pela frente, que fugia total do assunto do livro. Apesar dessa grande repercussão sobre o livro e os diversos assuntos que surgiram depois por causa dele, Hannah ela retoma que o livro em si ele aborda o relato de um julgamento e os atributos ligados a ele. Ela é até enfática nesse quesito, de ficar dizendo que o livro era sobre o relato de um julgamento, porque algumas críticas eram bem mais pessoais do que relacionadas ao livro, dizendo que sobre o comportamento dela enquanto judia. E, embora que os debates que surgiram em torno dele, eles foram mais diversos e tal, o livro em si, ele se tratava de um assunto bastante limitado. O livro, ele não pretendia falar sobre o totalitarismo, sobre o comportamento dos alemães, sobre o sofrimento dos judeus, é unicamente sobre o julgamento de um homem, e é só por isso que esse homem, no caso Ashman, está, de certa forma, no centro desse livro. Mesmo os assuntos que foram levantados terem sido relevantes, eles não podiam ser o foco do livro, porque não era o foco do julgamento. E se forem pegar por esse caminho
de pegar o julgamento como um meio para levantar esses temas de Eichmann somente como um símbolo, então a defesa estaria certa, dizendo que ele era o bode expiatório, que eles estavam somente utilizando daquilo para saciar sua vingança, vamos dizer assim. O que Hannah estava querendo dizer, na verdade, falando sobre isso, é que ela estava ligada unicamente ao julgamento que deveria acontecer apenas no interesse da justiça. Por isso que havia algumas críticas, não que ela tinha algum ódio contra o povo judeu, algum alto ódio, e nem nada, mas ela só estava tentando defender o interesse da justiça. E ela até chega a concordar, dizer que sim, que Eichmann, a natureza dos seus atos e os julgamentos, eles levantaram problemas de natureza geral, que ela até tentou abordar alguns no epílogo, que ela destrincha alguns e tal, mas mesmo assim são temas complexos que ela admite que talvez tenha falhado em alguns e estava aberta a crítica. E também Hannah faz uma provocação sobre o subtítulo, dizendo que nele pode haver, sim, uma controvérsia. O mal banal que ela fala é um mal banal factual daquilo que ela estava observando, não muito profundo. Acho que não se aprofundou tanto nisso. Isso porque, segundo ela, não havia nenhuma terrível inclinação ou desejo para o mal em Eichmann. E se ele não fosse tão focado assim no seu desenvolvimento pessoal, progresso profissional, muito limitado àquilo, se tirasse isso, ele não tinha motivação nenhuma. Sendo que isso não é um ato criminoso em si. Isso em si não significa nada. Porém, foi por conta disso, por ele só, de certa forma, estar somente direcionado a isso, que fez com que ele, mesmo depois de ter feito tudo isso que ele fez, ele pudesse chegar num acordo de povos judeus e falar com tranquilidade, sem pesar nenhum. Assim, praticamente, nem mesmo naquele momento, ele pôde refletir. Mas aí, Hannah também, ela fala, observa, na verdade, que por mais banal que fosse aquele mal, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Tanto que ele mesmo, ele fala sobre a reavaliação dos valores prescrita pelo governo nazista. Isso significa que ele sabia que não era um normal, vamos dizer assim, ele praticamente ensinava. Ele vivia uma encenação, de certa forma, para se confortar, mas, no fundo, ele sabia muito bem que aquilo tudo era uma mentira. Por isso que ele não deve ser considerado como um homem burro, mas sim como um homem que não refletia. Havia esse distanciamento da realidade, e isso acontecia justamente por ele acreditar, vamos dizer assim, nesses valores nazistas. No caso, esse acreditar, acredito que seja muito mais ele ensinar, ele dizer que acreditava somente para ser confortável para si. Que aí, no caso de Eichmann, a morte de pessoas era apenas como um processo burocrático. E por causa disso, que por mais que ele não odiasse judeus, de certa forma ele não se importava. Ele não se importava com o que ia acontecer com ele, desde que aquela mentira que ele resolveu acreditar continuasse fazendo sentido, continuasse existindo ali, enquanto ele continuasse se desenvolvendo, enquanto o profissional dele continuasse progredindo, outra coisa não havia importância. Daí, ela chama atenção para o fato que, mesmo diante da morte de várias pessoas, mesmo com as ordens que deram a Eichmann como justificativa, ter isso como mal banal e não poder atribuir a ele nenhum mal demoníaco, assim, nenhuma profundeza demoníaca, é um assunto nada fácil de se discutir, porque seria um mal terrível, pior até do que todos os males previstos antes, todos os males vistos antes. E ela diz que, apesar de não aprofundar nesse assunto, os efeitos desse distanciamento da realidade podem ser piores do que tudo isso, e foram muito mais essas coisas que ela foi criticada, sendo que essa, de fato, talvez fosse a maior lição que se pudesse extrair do julgamento de Eichmann sobre como esse distanciamento da realidade pudesse transformar pessoas comuns em terríveis criminosos. Como isso poderia acontecer, e, de certa forma, esse mal banal não seria menos mal por ele ser um homem normal. Na verdade, seria pior do que todos os males sádicos, justamente por conta disso, sendo que isso seria a lição do julgamento e não o julgamento em si. E que
ainda que sendo somente a lição, o livro em si, ele era sobre o julgamento. Então, todas essas críticas que ela estava recebendo a respeito desses assuntos que foram gerados, que foram tidos depois da publicação do livro, por meio de alguns assuntos que ele tratava, não era o foco do livro dela, e não era sobre isso que ela estava se aprofundando. Ela estava se aprofundando no julgamento, e que esses assuntos eram relevantes, mas para ser tratados tipo, em outro momento, não no julgamento em si. O livro, ele trata estritamente sobre o julgamento e não sobre as lições que esse julgamento pode gerar. Boa tarde. Vou continuar de onde Mirella parou. Hannah traz que o crime acontecido ali trata-se com toda certeza de um crime sem precedentes. Ela enfatiza que, embora esse conceito de crime sem precedentes seja aplicável, não é totalmente adequado, porque crimes sangrentos e massacres de povos não são crimes sem precedentes, já existiam desde a antiguidade, desde a colonização, o imperialismo, enfim. E para definir esse fato, ela traz a expressão massacres administrativos. Esse termo surgiu no imperialismo britânico. Os ingleses rejeitaram esse procedimento como forma de manter o domínio nas Índias. A expressão busca eliminar a suposição de que esses atos só podem ser cometidos contra nações estrangeiras ou raças diferentes. Mas, pelo contrário, Arendt fala que Hitler começou seus assassinatos brindando os doentes incuráveis e pretendia ampliar o seu programa de extermínio para alemães geneticamente defeituosos. É evidente que esse tipo de morte se estende a qualquer grupo, pois o princípio dessa seleção, falando de grosso modo, depende somente de fatores circunstanciais. No livro, ela fala que Eichmann não era um homem que sujava suas mãos de sangue. No seu escritório mesmo, ele cometia esses massacres administrativos, ou seja, crimes que tinham esse fator circunstancial. Ela diz que em Jerusalém, essa expressão foi muito mal discutida, porque, de fato, é muito difícil captar de forma juridicamente. A partir disso, ela traz uma exposição que de Eichmann, seria Eichmann apenas uma engrenagem. E ela deixa claro que essa teoria de engrenagem é legalmente sem sentido. E que na sentença da corte, que a corte concedeu, tal crime só poderia ser cometido por uma burocracia gigante e usando recursos do governo, mas que continuava sendo um crime composto por todas essas engrenagens, por mais insignificantes que elas sejam. E, a partir disso, na corte, essas engrenagens são transformadas em seres humanos. Se o acusado se desculpa usando o fato de que não tem um homem, mas sim como apenas um funcionário, cujas funções poderiam ser realizadas por outro, isso equivale a um criminoso apenas para estatísticas de um crime, que ela fala dessa forma, declarando que só fez estatisticamente o que era esperado daquele crime, já que outra pessoa teria feito. Arendt diz que é importante para as ciências políticas e sociais que a essência do governo totalitário e talvez a raiz de toda essa burocracia seja transformar esses homens em engrenagens e meros funcionários, assim desumanizando eles. E que é preciso entender que as razões da justiça podem, para considerarem esses fatores, só podem ser considerados na medida de circunstâncias do crime, e não como o crime em si. Ela pontua que é discutível essas explicações aparentemente profundas das ações humanas e se elas estão certas ou erradas, mas que é indiscutível que um procedimento judicial seria possível com base nelas. Ela diz que para tratar
essas questões, a jurisprudência só possui duas categorias a seu dispor. E ela complementa também dizendo que ambas são inadequadas ao ver dela para tratar do assunto, e que geralmente são usadas por moção do acusado. Pode passar, amiga. E ali? Enfim, vou continuar. Ela traz a primeira categoria, intitulada de ato de Estado, que tem por base o argumento de que o Estado soberano não pode julgar outro. Esse argumento já tinha sido descartado em Nuremberg, não servia desde o princípio, porque se fosse aceito, nem mesmo Hitler poderia ter sido acusado. Para explicar melhor, ela traz a teoria por trás do conceito de ato de Estado, que é a Raison d'être, que traduzindo para português é a razão do Estado. Segundo essa teoria, as ações do Estado não estão sujeitas às mesmas regras que a dos atos dos cidadãos do país. Embora o Estado tenha sido criado para eliminar a violência e essa guerra de todos contra todos, sempre precisam de instrumentos de violência para garantir a sua própria existência, e que um governo pode ser levado a cometer atos que geralmente são considerados crimes, inclusive no próprio país, a fim de garantir a sua existência e a sua legalidade. As guerras, frequentemente, são justificadas nessas bases. A razão do Estado apela para a necessidade, e os crimes de Estado cometidos em seu nome são considerados medidas emergenciais. Em um sistema político e legal, dentro da normalidade, esses crimes ocorrem como uma exceção à regra e não são sujeitos apenas legais, na maioria das vezes. Porque a existência do Estado em si está em jogo. Então, pode ser usado disso para poder manter a existência e a legalidade do Estado. Porém, num Estado fundado em princípios criminosos, e a situação se inverte, como é no caso da Alemanha nazista, que é como aconteceu no nazismo. A segunda categoria, que seria os atos de ordem superiores, a Corte de Jerusalém trouxe longas citações legais e penais, e também militares dos países civilizados, inclusive da Alemanha. Pois esses artigos no governo de Hitler não foram totalmente repelidos. E todo esse aparato de artigos que eles reuniram concordam num ponto de que as ordens manifestamente criminosas não devem ser obedecidas. Arendt salienta que é preciso considerar a relação entre exceção e regra, e é primordial a importância para reconhecer a criminalidade de uma ordem executada por um subordinado, que foi invertido no caso de Eichmann. Então, com base nesse argumento, poderíamos defender efetivamente a negativa de Eichmann em obedecer certas ordens, ou pelo menos a hesitação da parte dele, pois elas eram manifestamente exceções à regra. O julgamento concluiu que era incriminador para ele, para o acusado, o que era compreensível, mas não muito coerente, segundo Arendt, pois nas conclusões pertinentes das cortes militares israelenses, a ordem deveria ser manifestamente ilegal. Em outras palavras, a ordem, para ser reconhecida como ilegal, tem de violar o sistema legal no qual o indivíduo está inserido. Porém, o que se espera é que o indivíduo seja capaz de distinguir entre a regra e a notável exceção da regra. Um traço bem notável na argumentação é o conceito de um sentido de justiça enraizado na cabeça de cada homem. Isso é apresentado como um substituto para a familiaridade com a lei, se apoiando nessa suposição de que a lei expressa o que a consciência diria de uma forma ou de outra, se não existisse a lei.
A segunda razão para o argumento baseado nessa comparação se mostrar deficiente na prática é que a Corte admitiu a declaração das ordens superiores. No caso de Eichmann, essa atividade se prolongou durante anos, por anos e anos, e crime sobre crime. Mesmo assim, era inegável que ele sempre agiu por ordens superiores. E se as provisões das leis israelenses fossem aplicadas a ele, seria difícil aplicar a pena capital. E a lei israelense, em teoria e na prática, não pode negar que essas ordens, mesmo quando a ilegalidade é manifesta, possam sim perturbar o funcionamento da consciência desse homem, desse indivíduo. Arendt diz que esse é apenas um de muitos exemplos da inadequação do sistema legal dominante e dos conceitos jurídicos para lidar com esse tipo de crime, que são operados pelo aparelho do Estado. E, por isso, os juízes sentenciaram baseados nos atos monstruosos dele, ou seja, julgaram livremente, sem se apoiar nos padrões e nos precedentes com que tentaram justificar suas decisões. Os juízes declararam que o crime contra a paz era o mais grave de todos os crimes, mas sentenciaram o que eram acusados de participar desse novo crime à morte. Inclusive, ela fala que é uma questão meio hipócrita, digamos. Eu estou falando de uma forma bem chula. Nesse momento, ela faz uma crítica às incoerências jurídicas do julgamento, e ela faz a seguinte citação: seria realmente tentador procurar essas outras incoerências semelhantes num campo tão obcecado com a coerência como a jurisprudência, mas, evidentemente, isso não pode ser feito aqui. Não, que, no caso, não aconteceu lá. Pode passar, amiga. Pode voltar. Era em juízo mesmo. Enfim, ela, finalizando os pós-escritos, ela traz o conceito de juízo, que está presente em todos os julgamentos pós-guerra. O que é exigido nesses julgamentos em que os réus, como Eichmann, cometeram crimes legais e de que eles sejam capazes de diferenciar o certo do errado, mesmo que a única coisa que eles tenham seja o seu juízo, né, o juízo. E a questão torna-se mais séria quando percebemos aqueles que ousam confiar no seu próprio julgamento. Ela fala só um minuto. No julgamento não eram que continuavam que eram diferentes daqueles que continuavam a se nortear tanto pelos seus valores antigos, quanto pela religião. Era completamente diferente dessas pessoas que ousavam pensar. A controvérsia gerada por esse livro, e também por outros, ela fala, revela que os homens são tentados por essa questão de julgar, por essa questão do juízo. O argumento, por exemplo, de que não podemos julgar se não estamos presentes ou envolvidos, parece convencer a todos, ela fala. Embora se isso fosse verídico, não existiria história, né, não seriam possíveis e nem justiça. Ela diz que a censura moralista é levantada àqueles que julgam há muito tempo. Todas as pessoas que se propõem a julgar, a ter um pensar, elas são julgadas há muito tempo. A reflexão de que qualquer um poderia ter feito mal nas mesmas circunstâncias pode trazer um espírito de perdão, que ela fala, pode trazer essa pontinha de espírito de perdão. A partir daí, ela faz uma crítica à declaração pós-guerra de uma igreja protestante. Eu não peguei aqui a citaçãozinha, mas essa igreja, ela deu uma declaração pós-guerra falando algo do tipo sobre que todos tinham culpa
Eu não me lembro muito bem, não vou falar para não falar alguma coisa aqui, alguma besteira. E aí ela faz isso, ela traz essa crítica à declaração, né, era protestante, e traz a seguinte reflexão de que os cristãos só são culpados perante Deus quando ele paga o mal com o mal. Ela diz que a justiça pode ser alvo do nosso juízo, mas a misericórdia, não. Que seria a questão desse Deus misericordioso que perdoa tudo, pelo que eu entendi. Ela continua fazendo uma crítica às incontáveis teorias, que explicam tudo, obscurecendo os fatos, como ela mesma fala. Como, por exemplo, a mentalidade do gueto, a culpa coletiva do povo alemão, ou também a inocência coletiva do povo judeu. O que existe para ela é responsabilidade política, que, obviamente, não pode ser julgada em termos morais e nem levada à corte criminal. É apenas no sentido metafórico. Por exemplo, o meu pai cometeu... o meu pai ou o meu avô viveram alguma época, por exemplo, se eu fosse alemã, eles viveram aquela época e eu me sinto culpada pelos atos que eles fizeram, entendeu? É tipo isso. De uma forma metafórica e não moral, e muito menos para ser levada para a corte criminal. E ela finaliza dizendo que, apesar da corte não ter uma base para tal crime nos livros da lei, atendeu às exigências da justiça. É isso. Obrigada. Boa tarde. Antes de começar, eu queria falar que a minha fala vai ser baseada em 2 artigos do professor Adriano Corrêa, um artigo do professor Adílio e da live do Centro de Estudo Hannah Arendt. Pode passar, Guilherme. Pronto, eu vou fazer primeiro a contextualização, primeiro com base na memória. Quando vai se analisar o julgamento de Nuremberg, vai se notar muita presença da memória de matriz norte-americana, que são os salvadores da Europa, heróis americanos, que vão fazer essa expansão do governo democrático e, posteriormente, também a expansão do regime capitalista. Aí vamos também ter essa presença nos meios cinematográficos e literários. Também vamos ter a memória de matriz russa, que vai ter essa questão também de salvação, a ideológica comunista contra nazista, e também a memória de matriz judaica, de nunca mais genocídio contra os judeus. A presença do Estado de Israel, o julgamento do Eichmann para reforçar essa memória do povo judaico perante o Holocausto. É tanto que o julgamento de Eichmann foi introduzido em uma ação de captura do réu na Argentina pelo Estado de Israel, como Hannah Arendt fala. A captura ilegal de Eichmann poderia ser justificada, e foi justificada aos olhos do mundo, tão somente pelo fato de o resultado do julgamento poder ser seguramente antecipado, ou seja, ele já era culpado mesmo antes do julgamento. Vale ressaltar que Eichmann já sabia que estava sendo observado na Argentina, não estava escondido mais. Aceitou ele por conta da pressão, estava sendo presenciado pela juventude alemã. Posteriormente, essa criticidade do Holocausto vira aquela onda de protestos em 68. O segundo ponto da contextualização, que é o julgamento, que ele foi totalmente teatralizado. A acusação frisava a resolução judaica do Holocausto e não o acusado. A resposta do Estado judaico ao Tribunal de Nuremberg não levar em conta a tragédia judaica. Ou seja, todavia acabou contando só com depoimentos judaicos com depoimentos judaicos que basicamente só contavam história única novamente. Não frisavam realmente um tribunal, com uma corte, com uma defesa válida, de fato, uma acusação que não culpasse o Eichmann como o único responsável pelo Holocausto, o tratando como um monstro. Como dá para ver nessa imagem, ele é colocado em uma caixa de vidro, com 2 policiais atrás e um ao lado. Ô, mira ali, o slide sumiu. Pronto, voltou. Enfim, ele se declara totalmente inocente da acusação perante o Estado legal nazista, pois ele não fez nenhum crime. Nada de errado em parece a Constituição de Weimar, não sei como se chama em alemão. Deixa essas horas passar. Ele fala que com o assassinato dos judeus não tive nada a ver. Nunca matei um judeu, nem um não judeu. Eita, perdão.
Minha nossa, zoando. Logo a minha fala. Eu acho que parou. Pronto, vou voltar. Sim, ele fala, com o assassinato dos judeus não tive nada a ver. Nunca matei um judeu, nem um não judeu. Nunca matei nenhum ser humano, nunca dei uma ordem para matar, fosse um judeu ou fosse um não judeu. Simplesmente não fiz. Hoje não deixou nenhuma dúvida de que teria matado, mas ele também falava que não deixou nenhuma dúvida de ter matado o próprio pai. Ou seja, ele não sentia nenhuma responsabilidade, pois estava protegido pela Constituição alemã, ele estava seguindo ordens apenas. Ele é um cidadão respeitador das leis, ou seja, das leis do Hitler, a força da lei do Terceiro Reich. E mesmo depois de todo esse negócio, ele ainda foi descrito pelos psiquiatras, que o tratavam como um ser totalmente comum. E tudo isso, em relação à sua patente na SS, ele não tinha nada muito elevado, ele era apenas um tenente-coronel, que depois, quando terminou a guerra, ele falou que sentia que teria de viver uma vida individual, difícil e sem liderança. Não recebia diretivas de ninguém, nenhuma ordem, nenhum comando. Me seriam mais dadas, não haveria nenhum regulamento pertinente para me considerar. Em resumo, havia diante de mim uma vida desconhecida. Ou seja, ele vivia apenas para o partido nazista. Ele era um carreirista, era um burocrata. Ele não tinha outra visão de mundo, senão a questão do partido e a sua ascensão. Escrevendo o Eichmann, tem uma questão interessante que a Ana entrar no livro, que são as regras de linguagem da SS, que era comandada pelo Himmler, para tirar essa consciência de que estariam cometendo crimes demais, sabe? Para diminuir a culpabilidade, seria um eufemismo. Seria essa regulamentação da linguagem, que não seria meio com assassinato, seria, sei lá, uma coisa para o Estado, seria a favor da Alemanha, seria uma higienização para a Alemanha. E ele, como tem essa isenção de culpa também, ele impregna porque ele era só responsável pela deportação. Ele não praticou exatamente o extermínio de fato. Ele dava condições para tal. Hannah Arendt também, a partir dessas regras de linguagens para diminuir o efeito consciente, ela fala que provavelmente teriam de haver outras maneiras de diminuir esse peso na consciência, porque Eichmann, ele não lembrava, sua memória era muito defeituosa, ele se lembrava de movimentos muito selectivos, uma coisa ou outra da história da Segunda Guerra. Ele também fala, numa passagem do livro, quando ele está praticando a deportação, acredito que para o leste, um pastor o falar com ele, mas ele fala tipo, meio que assim: ninguém veio até mim para me censurar por nada do desempenho dos meus deveres. Nem mesmo o pastor Gruber, não sei pronunciar, disse uma coisa dessas. Ele repetiu e acrescentou: ele veio até mim e pediu alívio para o sofrimento, mas não objetou de fato ao desempenho dos meus deveres enquanto tais. Ou seja, ninguém realmente criticou as atitudes condizentes de Eichmann. Ninguém repudiou, ninguém fez nada. Ele só agiu de modo que o Führer mandava. Ele seguia o imperativo categórico do Führer, como ele mesmo colocou, que era um leitor de Kant, entre aspas, e que seguia essa forma como uma obediência catavérica. Há vários questionamentos perante que se ele tivesse existido, de seguir um plano de deportação de solução final. Ele fala que provavelmente seria morto, sendo que isso é uma falácia que a própria Hannah Arendt tira no livro, que ela fala do próprio juramento de Nuremberg, quando falavam que quando alguém desistia, de fato, não tinha nenhuma punição tão séria. Pode passar, Mirelle. Aí, para terminar minha fala, eu vou fazer uma breve elucidação sobre o mal radical e a banalidade do mal. O mal radical é basicamente uma fala sobre a liberdade moral, que em Kant, ele trata isso como religião dentro dos limites da simples razão. No texto de Adriano Corrêa, ele começa: a disposição natural para o mal no homem, o uso da liberdade, o homem sempre admitia uma máxima fornecida a si mesmo pelo arbítrio, de que a qualidade boa, uma das máximas adotadas, está de antemão,
determinado pela insolúvel, por meio do princípio de aceitação que poderia ser atribuído ao homem universalmente. Nesse caso, o mal radical seria basicamente um mal de origem moral. Dessas adoções do máximo de modo inato da realização da livre liberdade por meio do princípio moral. E que a vontade livre, ela seria uma vontade autônoma, e a vontade não livre seria de forma heterônoma, ou seja, distinta. Porque o livre-arbítrio, mas a liberdade total, é determinada pelo princípio moral. E nem mesmo o pior vilão, ou seja, a pessoa com o mal claro, ele não seria totalmente, como é que eu posso falar? Carente de sua vontade livre. Ele basicamente pegaria uma vontade, sei lá, tipo, o Eichmann adotado a sua vontade pelo Reich, ou seja, sua moralidade era presente pelo Reich, que era o Hitler. Também tem a questão que você não vai nem ser 100% mal, nem ser 100% bem, porque, tipo, se você chegar ao 100% do mal, você seria meio que um demônio diabólico. E o 100% bem, como Kant fala, você seria na ordem do Criador do mundo, ou seja, um Deus. O Mirelli, o slide sumiu. Voltou. Aí tem um resumo que fala do mal radical em 3 estágios, seria essa fragilidade para seguir a lei moral. A impureza da motivação, como 3 estágios, a corrupção do coração, que seria esse arbítrio mais a condição moral. Quando a Hannah está construindo o Origem do Totalitarismo, ela começa a citar o mal radical, para ela ver que não consta, tipo, principalmente em Eichmann de Jerusalém. Ela até escreve uma carta para o Jaspers, fala que não sabe exatamente o que é esse mal radical, mas é que é algo profundo, enraizado, arraigado. E ela não vê isso em Eichmann, ela vê um sujeito banal, que praticamente pratica o mal pelo próprio mal. Com a reflexão da realidade. Eita, desculpa. Vê se melhorou. Melhorou? Bruna, melhorou? Pronto. Aí o mal banal, retornando, seria a partir do momento que tem uma reflexão da realidade, que estava inserido, preso em suas funções cotidianas, o Eichmann, sem o seu livre-arbítrio de fato, sem consciência própria, realizava a vontade do Reich. Ele pertencia a um vazio de pensamento e de julgamento. Assim como o cão de Pavlov, Eichmann era manipulado, condicionado, disciplinado, bitolado pela ideologia nazista. Não quer dizer que era burro, como o Mirelli tornou a falar. Era técnico. Ótimo em sua função burocrática de deportação, porém não refletia totalmente. Posto na conjectura burocrática, falava por clichês, ou na sua língua oficialês. Seus crimes irrefletivos proporcionavam a banalidade do Eichmann, realizando o mal pelo próprio mal. Esse estado excepcional totalitarismo nazista, em que há um anonimato, propaganda, a ciência como artifício da mentira na política, a massificação, ou seja, a massa apática politicamente, que provoca essa rejeitação à pluralidade humana, como o Pedro já tratou. Ou seja, o Eichmann é um homem comum, seguidor de ordem da Constituição de Weimar, sem cometer crimes legais, mas éticos, morais. E desse caso eu vou tratar agora o Homo Faber e Animal Laborante, que ela trata nos seus textos, seria a ascensão do trabalho como paradigma e perda da justiça com experiências, que a justiça acaba apenas como algo dogmático, legislativo aceitável como única possibilidade, uma informação social, supérflua, sem consciência moral, sem contra-julgamento, isolamento da vida política, assim praticando, não que o mal seja banal, mas
Oi, gente, eu acho que a internet do Henrique caiu. Eu passei uma mensagem para ele pedindo avisando, né, que ele tinha caído. Se ele não voltar, vamos dar algum tempinho. Se ele não voltar, aí a gente engata nas discussões e quando ele voltar, ele termina. Deixa eu ver se ele recebeu a mensagem, pelo menos. Não, não recebeu, não. Ele ainda não voltou. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, professor, estou ouvindo. Ok, então eu vou ligar aqui a câmera enquanto o Henrique retorna, né, ver se ele consegue retornar. E se ele não conseguir retornar, a gente abre aqui os espaços, né, para discussão, porque internet, de fato, é uma coisa que não depende exclusivamente da gente, né? Tem algumas situações que nos deixam de calças curtas. Então, antes de mais nada, eu quero começar agradecendo muitíssimo aos alunos do segundo período pela apresentação, né? Todas elas muito boa. Maria Alice, Pedro, Mirelle, Bruna. Agora o Henrique está fazendo um apanhado final, vamos aí torcer para que ele retorne, acerca do processo da banalidade do mal. E como eu estava dizendo anteriormente, né, no início da nossa fala, esses dois capítulos, né, o epílogo e o pós-escrito, eles tinham uma característica um pouco diferenciada dos capítulos que compõem a obra Eichmann Jerusalém. Por que ele tem uma característica diferenciada? É que agora é Hannah Arendt que está falando com as palavras dela e trazendo as interpretações dela. E isso é que é diferente da questão, né, colocada na obra Eichmann Jerusalém, porque a obra anterior era uma descrição do julgamento, onde ela se debruça especificamente sobre o julgamento em si e sobre a documentação que vai amparar, que vai fazer com que esse julgamento aconteça. O Henrique retornou, eu vou passar a palavra a ele para ele concluir, e aí a gente faz as nossas considerações. Eu parei aonde? Você parou falando sobre, dentro da questão da banalidade do mal, você estava tratando acerca do animal laborante, a vitória do animal laborante. É o final já. Que seria a ascensão do trabalho como paradigma e a perda da justiça como experiência, em que a justiça acaba apenas como algo dogmático, legislativo aceitável, como única possibilidade, informação social, como o homem como supérfluo, sem consciência moral, sem vontade de julgamento, isolamento da vida política, ou seja, ele seria apático politicamente, e é basicamente isso. Sim, uma apresentação retomada, né? Essa ideia que você teve de também fechar com o aspecto principal da obra, fechar a obra, e aí eu vou abrir a palavra para que a gente possa se posicionar, trazer algum tipo de questionamento sobre a fala dos meninos e sobre a obra em geral, para que a gente, de fato, faça o fechamento do Eichmann Jerusalém. Então, coloquem aí, por favor, nas mensagens, quem queira se inscrever para falar, para a gente poder organizar as nossas falas em bloco, por favor. Quem quer falar primeiro? Quem gostaria de fazer algumas considerações? Alguém quer se posicionar? Bem, enquanto o pessoal aí pensa, né, está se colocando, eu gostaria de fazer alguns destaques em relação à fala, né? É importante a gente verificar o quanto é que a Hannah Arendt ela foi vitimada pelo discurso de ódio da sua época relativo às apresentaçõas do Eichmann Jerusalém, aquilo que ela traz no Eichmann Jerusalém. Então, a comunidade judaica recepciona muito mal a obra da Hannah Arendt pelas acusações que ela faz sobre a participação dos conselhos judaicos. E, além de tudo isso, a gente consegue perceber o quanto é que uma obra, né? O quanto é que uma obra é mal compreendida, o quanto é que o preconceito, o quanto é que a falta de boa vontade da gente entender, ela termina afetando muito o pensador da obra. Quando a Hannah Arendt coloca, né, que existem pessoas que disseram que ela disse coisas que ela não disse, que disseram que jamais leriam a obra dela porque já tinham uma ideia preconcebida. Então, isso demonstra o quanto é
que esse preconceito sobre o pensar, essa ideia de pré-julgamento porque alguém disse, essa falta de condições de pensar por si próprio e assim ter um julgamento justo, termina impactando dentro do nosso processo de compreensão das obras, de uma forma geral. Isso me lembra muito, né, essa perseguição que a Hannah Arendt sofreu, que foi uma perseguição enorme. Se vocês lembram do filme Hannah Arendt, retrata a quantidade de cartas que ela recebeu. Então, era uma quantidade imensa, assim, a casa dela ficou tomada de cartas. E ela fez questão de responder uma a uma. Isso era muito curioso, porque a Hannah Arendt ela tinha fama de arrogante. Dizia-se que ela não voltava atrás em relação àquilo que ela falava, mas ela fez questão de esclarecer pessoa a pessoa. Além de tudo, além das conferências, dos livros da Hannah Arendt, a Hannah Arendt ela tem uma correspondência abundante, né? Então, a gente pode dizer que o escrito epistolar da Hannah Arendt é extremo, é enorme. Então, muitas das cartas que a Hannah Arendt veio a discutir com algumas pessoas, elas foram publicadas, e entre essas cartas, nós vamos averiguar que existe. Eu estou terminando para abrir para a Ana Luísa e o João Vitor, tá? Entre essas cartas, tem uma que me chama muito a atenção, que é a carta em que ela e o Karl Jaspers estão discutindo sobre o conceito de justiça, na qual ela afirma ao Karl Jaspers quais são as premissas de um tribunal internacional, quando ela diz que a Corte de Haia está obsoleta. E ela fala sobre a necessidade de se consubstanciar o conceito do que seja genocídio e do que sejam crimes contra a humanidade. E a ideia de fundar uma Corte Internacional, o curioso da história é que, inclusive, ela dá uma sugestão na carta a Jaspers. Ela disse que se a ela fosse perguntado onde deveria ser essa Corte Internacional, ela disse que ela deveria ser em Haia, né, fazendo uma antecipação do que vem a ser o Tribunal Penal Internacional, né, o TPI. Então, a gente consegue perceber que Hannah Arendt ela consegue ir para além do julgamento de Eichmann no que diz respeito à culpabilização do Eichmann e à vitimização das pessoas, né? Ou em que a culpabilização do Eichmann deve ser, como o Pedro muito bem colocou, dentro de uma questão de responsabilidade objetiva. Tá? Tem que estar amparado em uma legislação internacional, então a gente pode dizer que, do ponto de vista internacional, há um vazio jurídico no que diz respeito ao julgamento pelo Tribunal Penal Internacional. Ainda hoje isso não foi sanado, e é interessante quando ela fala sobre a estrutura desse tribunal, né? Quem são os juízes que deveriam fazer parte desse tribunal, onde a ideia dela é uma ideia extremamente plural e uma ideia muito universalista, retirando a condição de ser um tribunal de vencedores. Então, em nenhum momento é importante colocar que a Hannah Arendt ela vai dizer que aquele tribunal de Jerusalém ele não tem legitimidade. Não é esse o ponto. O ponto é que as considerações que são levadas ao tribunal para que os julgamentos sejam efetuados são frágeis. E é isso que ela consegue perceber com muita clareza. E é isso que dá características de teatralização, de vingança, de politização. É isso, afinal de contas, que cria-se esse processo de fragilidade. Então, eu vou abrir para a fala da Ana Luísa e do João Vitor, no primeiro bloco, e depois eu abro para a fala do Antônio, tá? Ana, por favor. Olá, boa tarde. Queria primeiro parabenizar o pessoal pela apresentação, muito boa, gostei demais. E eu só queria fazer meio que uma provocação e um questionamento, porque hoje de manhã eu estava assistindo uma palestra do PPGD da Unicap, e aí ela estava falando justamente sobre justiça de transição, falando com relação à justiça de transição brasileira, sobre a ditadura militar, mas ela acabou entrando em Arendt, falou sobre Eichmann também. Ela trouxe justamente essa ideia de que ele deve ser responsabilizado, assim como os militares brasileiros também deveriam ter sido responsabilizados, porque o simples fato deles terem optado por exemplo, no caso de Eichmann, por assinar os papéis de carimbar para decidir sobre os trens irem para os campos de concentração, isso sim já é uma opção. Então, por ele ter escolhido, ele deve ser responsabilizado. Mas aí ela tratou muito da questão ética, ela falou muito que isso era um erro ético dele, tanto dele quanto dos militares também do Brasil, e eu queria saber se existe realmente essa relação. Eu acho que Rita poderia explicar melhor, porque ela dá aula sobre ética, né? Eu não sou muito conhecedora da área, mas, assim, eu achei muito interessante, porque a gente pode partir... Não é que a gente pode encontrar a resposta, mas a gente pode refletir justamente para poder entender
o que é que está por trás da ética de Eichmann, já que, assim, ele era um homem normal, ele não tinha nenhuma deficiência mental, ele não tinha nada que tornasse ele um ser diabólico, e mesmo assim ele fez o que fez. Então, acho que, de alguma forma, a reflexão pode estar no campo da ética para a gente poder entender isso. E aí eu queria saber se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês também acham que é por esse caminho. Ok, Ana. Vou abrir agora para João e a gente fecha e abre para as respostas. Boa tarde, companheiro. Queria também parabenizar pela apresentação. Essa aproximação do esvaziamento da responsabilização que eu encontrei em Eichmann me levou uma ideia justamente que eu estou estudando agora, ao Sérgio Buarque de Holanda, enquanto a cordialidade do homem brasileiro, que ele também foi mal reconhecido, porque, de certa forma, a cordialidade é vista apenas como um fato positivo, tá entendendo? Mas, na verdade, existem duas esferas. Existe também a esfera negativa, que seria da violência, justamente por ter essa parte da cordialidade. E eu queria saber em que persistência poderíamos pensar que o homem brasileiro se reconhece como parte de uma política que justamente emprega a violência e, ao mesmo tempo, não se reconhece como parte dela, tá entendendo? Isso daí eu vou utilizar um termo que foi utilizado justamente no plebiscito no porte de arma, da seguinte frase que foi utilizada: o brasileiro é um cidadão de bem, cordial, paga os seus impostos e deve andar armado. Então, é um paralelo, um paradoxo entre essas duas partes. Mas, de qualquer maneira, ele se reconhece como um cidadão de bem. Essa daí é a minha contribuição. Obrigado. Ok, antes de eu passar a palavra, antes de eu me posicionar, eu gostaria de saber se alguém das pessoas que fizeram a apresentação ou alguém do grupo gostaria de trazer alguma resposta em relação à Ana Luísa e ao João Vitor antes de eu falar. O pessoal fez a apresentação hoje, gostaria de se posicionar? Assim, eu vou tentar dar aqui mais ou menos o que eu penso, né, o que eu entendi, mas quanto àquilo que a Ana Luísa falou, eu acho que, de fato, tem essa relação mesmo, né, com a questão ética, né, porque você, dentro aí de valores éticos, né, você acaba apagando sua mentalidade tipo, ofuscando sua mentalidade para dizer que aquilo não é errado, né? Acho que seria algo do tipo, algo relacionado nessa questão. E quanto a isso que João Vitor falou, eu acho que é verdade. Esse homem, ele é contra, né, a violência, mas ele não se vê como participante dessa violência. E, de fato, isso acontece muito. Eles criticam, né? Mas muita gente da população brasileira vai criticar, mas muitas vezes faz aquilo que ele mesmo critica, sem nem perceber, né? Isso vai até da questão da falta do pensar também, talvez, né? Possa relacionar aí. Tentei adicionar algum comentário, mas são só algumas... O que eu entendi, mais ou menos, eu posso dar aqui como minha contribuição. Alguém mais, gente, gostaria de se posicionar? Eu vou começar respondendo a provocação de Ana Luísa. É uma confusão muito comum. E, na prática, se torna até impossível da gente separar as esferas entre ética e moral. Ética vem de ethos, diz respeito a regras universais, regras que saem da casa e vão para a polis, regras que dizem respeito à consolidação do espaço público. Dentro da ética, todos os meus movimentos, eles são capazes de serem universalizáveis para serem bons, para serem válidos. Eu ajo eticamente porque eu sou um sujeito de liberdade. Consequentemente, isso implica que eu sou um sujeito de reflexão. A moral vem de moros, né, uma expressão latina, que diz respeito ao costume. O costume, ele diz muito mais, ele está muito mais voltado à questão do espaço privado do que do espaço público. Ele diz respeito àquilo que eu consigo desenvolver, aprender, aquilo que eu consigo reproduzir
dentro da iniciativa privada. Então, é na família, é o comportamento da igreja, é o comportamento do partido político, é o comportamento do clube social no qual eu frequento. Isso consolida a moral e a ética tem um sentido mais geral, mais plural, mais relacionado dentro do linguajar arendtiano à consolidação do mundo comum. Baseado nisso, particularmente, eu não consigo enxergar nenhuma ética nos militares brasileiros, nenhuma ética no Eichmann e em qualquer outro nazista que tenha julgado, que tenha agido de acordo à obediência às ordens. Eu consigo perceber uma moral, eu consigo perceber exatamente um código paralelo, condicionante, de menosprezo à liberdade, porque eu ajo de acordo com a força dos costumes, eu ajo de acordo com aquilo que socialmente as pessoas esperam. Então, respondendo à pergunta de Carlinhos, os princípios éticos são universais e atemporais, eles se modificam muito pouco ao longo do tempo, porque eles não estão sujeitos às experiências do costume. Ele não significa dizer que eles não se adequam, eles podem se adequar à mudança do comportamento. Por exemplo, nós hoje estamos vivendo uma era de exposição tecnológica, isso é uma coisa nova, mas aquilo que é bom, ele continua sendo prevalente baseado nos critérios do espaço público, baseado nos critérios da pluralidade, da construção do mundo comum. A ética está muito amparada dentro desses preceitos. Então, o que aconteceu no Brasil em relação ao nosso pagamento de débito, vamos dizer assim, em relação à memória do que aconteceu na época do regime militar, ela diz respeito a uma demagogia. O que aconteceu foi uma demagogia, foi um discurso altamente demagógico, enganador da população, onde a lei da anistia, ao fazer com que nenhum militar pagasse pelos seus crimes, baseou-se naquele princípio da responsabilidade geral, que é tão refutado pela Hannah Arendt, onde ela vai colocar se a gente pega a ideia da responsabilidade geral, então, na realidade, a gente não responsabiliza ninguém, porque a gente vai colocar isso dentro de um critério de tamanha subjetividade. Isso vai ser tão diluído dentro da atividade social, que a gente não tem como trazer ao tribunal os verdadeiros culpados. E isso é uma grande falha. Tá? E essa grande falha foi apontada por Arendt em relação a algumas pessoas que a utilizaram no julgamento do Eichmann e do próprio Adolf Eichmann, que dizia, mas todo mundo na Alemanha fazia, eu estava apenas reproduzindo costumes, né? A Alemanha inteira estava ali vinculada ao partido nazista, e ela vai dizer assim, independentemente disso, você fez. Então, o critério da responsabilidade está voltado aí. Então, eu consigo perceber uma ligação entre o Adolf Eichmann, a nível de clichês, comportamento, banalidade do mal, homem de massa, tá? Expressão da ralé, que ele também o é, e os militares brasileiros. Consigo perceber isso com muita clareza em relação àquilo que foi posto na condição do regime militar. Existe uma analogia muito... A gente pode dizer que o regime militar brasileiro, ele trouxe elementos do totalitarismo. Ele não foi um regime totalitário, como a gente sempre lembra, ele foi um regime autoritário. A diferença clássica é que não houve uma eliminação de populações e direitos, mas houve uma supressão de direitos, e uma supressão na qual o Estado brasileiro até hoje paga o preço, porque nós temos muita dificuldade, de fato, a lidarmos com um ambiente democrático. O Brasil ainda hoje é um país de extrema repressão, o Brasil ainda hoje é um país em que a construção de direitos encontra inúmeras barreiras de dificuldade, é um país em que a mentira na política é utilizada de forma extremamente descarada, e é um país que naturaliza a violência. E aí eu já pego uma carona, né, para responder a pergunta do João Vitor, fazendo uma provocação maior, dentro da provocação do João Vitor, dizer o seguinte, muitas pessoas, agora no processo da pandemia, elas ficaram muito chocadas com a quantidade de mortos no Brasil e as pessoas estarem nem aí. E me surpreende que essas pessoas tenham ficado surpresas com o fato do brasileiro não estar nem aí. Porque o Brasil é o país da naturalização da violência, desde sempre. O Brasil começa com o processo de expurgo, né, das populações indígenas dos seus territórios. A gente tem dizimações em massa que são provocadas pelos portugueses aqui no Brasil. Quando a gente vai estudar, por exemplo, a história de crianças de rua aqui no Brasil, nós vamos verificar que, para a gente ter noção, no século XVIII se estima que 20% da população do Rio de Janeiro era composta de crianças de rua. Então, o Brasil nunca teve, na realidade, nenhuma política de combate em relação a essa situação.
Quando a gente trata de questões que são relacionadas a extermínio do povo negro, olha, se você pega o livro do Laurentino Gomes sobre escravidão, é um livro fantástico de ser lido. E tem um dado que ele traz, que é um dado aterrador, que é a quantidade de negros que vieram para o Brasil, foram vendidos para o Brasil, e a quantidade de negros que foram vendidos para os Estados Unidos, tá? A gente consegue perceber o quanto a vida desses negros era extremamente descartável no Brasil. Não estou dizendo que os Estados Unidos prestou, não. Eu não estou dizendo que a escravidão americana foi boa, não, mas ela foi muito menos brutal do que a brasileira. Porque o Laurentino conta a história que a quantidade de negros que eram jogados ao mar e que morriam nos navios negreiros brasileiros eram tão grandes, fora aqueles que se jogavam, que mudou os hábitos alimentares dos tubarões. Os tubarões, eles arrodeavam os navios e eles preferiam comer os corpos humanos do que comer peixe, para que a gente tenha ideia do tamanho do desequilíbrio ambiental que foi ocasionado. Portanto, a naturalização da violência no Brasil é muito grande. Quando o Mbembe, hoje em dia está muito na moda, né, estudar o Mbembe, a necropolítica, o Mbembe está trazendo uma experiência que não é a brasileira, mas se a gente transportar o ideal dele, principalmente essa ideia central de necropolítica para o Brasil, a gente vê o extermínio negro no Brasil implantado como uma política de Estado, gente. Isso não é por um acaso, não. A população negra não é vitimada no Brasil por um acaso, não. Ela é vitimada porque existe uma política de Estado de proteção de propriedade e de contenção a todo custo, a qualquer tipo de ameaça àquela propriedade, nem que seja a extinção daquele indivíduo que configura uma ameaça. Então, quando a gente trata do extermínio do povo negro aqui no Brasil, nós estamos tratando de uma questão muito séria. Nós estamos falando de uma política de segregação e extermínio, né? Então, é muito complicado isso. Então, quando o João está dizendo aqui, né, temos uma dificuldade com a República e com o democrático, é difícil ter uma lógica de coisa pública em um país e uma impessoalidade deliberativa. É difícil, João, porque o grande espaço que foi prevalente no Brasil, se eu for utilizar uma linguagem arendtiana, foi o social. O social é o espaço prevalente no Brasil, não o espaço público. E agora, a gente pode dizer até que tem uma certa exposição maior da vida privada em relação agora ao advento das redes sociais, mas ainda é o social, o ambiente prevalente. Por isso que a gente é muito preocupado com a economia, a gente não se preocupa com essas questões de violência e naturaliza a violência, porque a violência só nos incomodaria se a gente, de fato, tivesse uma noção de pluralidade muito bem constituída. E esse é um grande ponto nevrálgico em relação ao povo brasileiro. Esse é um grande ponto de interrogação da gente se perguntar, afinal de contas, por que a gente não se incomoda? Porque a resposta não é simples. Não se trata apenas de uma questão da gente estudar a nossa colonialidade. É também. Mas também se trata da construção psicanalítica desse povo. Também se trata por uma questão da gente discutir preconceito. Também se trata por uma questão da gente poder se perceber na qualidade de país de imigrantes, tá? A falta de uma identidade coletiva maior que faça com que a gente se preserve em relação ao outro. Passa por a gente estudar as questões das bolhas urbanas que nós vivenciamos, em que a gente não tem noção da realidade. Não se iludam. A elite brasileira não tem a mínima noção do que é o Brasil. A elite brasileira não tem a mínima noção do que é a realidade brasileira porque ela está vivendo dentro das suas bolhas. Então, aqui no Brasil, né, agora, por exemplo, quando saiu essa pesquisa em que o Jair Bolsonaro teve um maior índice de popularidade por conta daquela questão dos R$ 600, isso nos dá uma dimensão muito clara de a gente poder enxergar quantas pessoas no Brasil, quantas milhares de pessoas no Brasil se encontram dentro da posição de miséria, onde o fato delas receberem, né, um auxílio que, na realidade, a gente deve muito mais ao Congresso brasileiro do que efetivamente ao Jair Bolsonaro, e ao seu político, e a sua política governamental e seus assessores, nós vamos verificar o quanto essas pessoas são gratas por elas terem o que comer. Isso é muito grave. Matar de fome é tortura, gente. Matar de fome é violência, é violação aos direitos humanos. Então, no Brasil, a gente tem muita dificuldade desse reconhecimento da nação brasileira, do que seja uma pátria brasileira e do que seja um processo de formação de um espaço público comum. Nós temos muita dificuldade de discutir isso e nós temos muita dificuldade de nos enxergar enquanto povo. Então, isso, para mim, é um problema, é um dilema muito grande, né? Então, a tua inquietação, João, é uma inquietação que é minha também, né?
Afinal de contas, nós vamos naturalizar esse processo até quando? Nós vamos naturalizar de que forma? E até que ponto nós estamos dispostos a provocar um processo de ruptura em relação a isso, né? São questões que ficam soltas, a gente não tem muito como responder, mas a gente tem como pensar e refletir sobre essa realidade brutal, tá? Eu vou abrir a palavra para Antônio, tá? Antônio Arruda, e se alguém tiver outra consideração depois de Antônio fala, tá bom? Pronto. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa, aliás, boa noite já. Agradecer e parabenizar pela apresentação. Você fechou o livro com chave de ouro mesmo. Foi uma responsabilidade muito boa e uma apresentação e muito bem apresentável, por sinal. Eu não iria provocá-los, assim, mas como no contexto geral, a minha fala vai mais no sentido do que a professora Rita o colocou em relação à questão de culpa, e Ana Luísa também apresentou nessa relação de assumir dessa justiça de transição. Eu estava lembrando do livro do Jaspers sobre a questão da culpa, e o Jaspers, quase no final do livro, ele vai questionar sobre a culpa de todos. O que é essa culpa de todos? A Arendt vai criticar, como bem a professora disse, mas a culpa de todos é a responsabilidade que nós temos de não se eximir do total, do que foi ocorrido, do que aconteceu, isso na Alemanha nazista. Mas, em relação no contexto atual, colocando Eichmann como categoria dessa banalidade do mal aqui no Brasil, tão bem já pontuado pela professora Rita sobre a questão da escravidão, eu acho que a própria escravidão é um exemplo, e a sociedade brasileira como tal é um exemplo dessa banalidade em relação ao humano. E essa banalidade em relação ao humano é que nunca, eu acho que até hoje, eu posso estar errado, não houve essa questão de responsabilidade ou responsabilização da comunidade brasileira, da nação brasileira, em relação de discutir o que é senzala. Eu acho que é mais fácil a senzala ser destruída e colocar sal por cima e apagar o marco histórico do que propriamente discutir quando a senzala é aberta. E nos vários períodos do Império, da República colonial, principalmente do período colonial, Império, República, que nós vivemos, é que nos momentos de ruptura, os intelectuais não souberam colocar o povo no contexto. Eu estou falando o povo na questão dos esquecidos. Ou seja, há uma elite formada entre o eixo sul e sudeste que, nesse sentido, debatem que eles não têm uma culpa em relação ao que ocorre nos demais locais. Se nós sofremos, a culpa é sempre subjetiva. Ninguém indica uma culpa coletiva, porque assumir essa culpa ou assumir o todo dá nessa realidade. E minha pergunta seria mais nesse sentido, assim, uma provocação, de que a culpa é um momento de purificação e de expiação dos pecados, ou a culpa é uma relação apenas moral? Essa é a minha contribuição nessa relação sobre culpa, sobre esse juízo que a Arendt vai fazer sobre a relação de justiça, né, relacionado à categoria do Eichmann. Agradeço pela atenção. Só o que João Vitor colocou no chat sobre Casa Grande e Senzala. A própria Casa Grande ela só é lembrada quando é uma retratação de tradição. A própria Casa Grande também ela é esquecida, porque o negro também viveu na Casa Grande. Era isso. Muito obrigado. E parabéns mais uma vez ao pessoal pela apresentação. Obrigada, Antônio. Já vou passar a palavra para o pessoal responder. E antes, eu vou passar a palavra para Carlinhos, tá? Para que ele possa se posicionar também. Boa noite, pessoal. Assim como todos, eu gostaria de parabenizar, né, pela apresentação. Foi muito boas mesmo. E eu gostaria de trazer alguns questionamentos que eu tenho tido. Eu tenho feito a pesquisa, né, lido algumas coisas acerca disso, do julgamento de Eichmann e das arbitrariedades presentes, enfim. E eu ainda não consigo entender, baseado no pouco que eu li, alguma base
realmente assim jurídica firme para responsabilizar a Eichmann, digamos assim. Porque assim, na verdade eu até encontrei, mas se nós formos pegarmos os princípios os princípios penais que nós somos regidos por atualmente, a gente vê aquela questão do princípio da legalidade, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, tudo aquilo. Não sei se o que me falta é mais leitura, mas assim, eu acredito que algo que possa fazer responsabilizar a Eichmann, eu até fico meio receoso de falar isso, porque a gente sabe que, tendo em vista tudo aquilo que aconteceu no nazismo, é extremamente desumana chegar e dizer isso, né? Que não pode ser responsabilizado, mas não é isso, é que eu estou tentando entender alguma forma para basear e justificar uma fundamentação jurídica para tentar fundamentar essa responsabilização. Mas ao meu ver, o que me parece é a questão do justnaturalismo, sabe? É a única saída que eu achei. Porque a gente viu que aquele negócio que, como o Pedro apresentou, que a Arendt diz que não tem aquela responsabilização geral, e por mais que 8 milhões de pessoas tivessem cometido, você cometeu também, que parece tão óbvio pra gente, né? Poxa, são pessoas, né? Mas eu fico nessa inquietação, sabe? Para tentar encontrar esse fundamento. E a única coisa que eu achei até agora foi isso mesmo, do justnaturalismo, né? De acreditar que realmente há essa lei, enfim, toda aquela questão lá. E eu queria saber de você, alguma forma, assim, realmente jurídica para tentar basear isso. Ok, gente, alguém gostaria de começar respondendo? Bem, enquanto quem abriu aí o microfone? Fui eu. Então, o que você quer falar? Começar a falar? Pode ser, rapidinho só. Pois não. Quando eu vi aquela inquietação de Antônio, eu acredito que, de fato, ele fala a culpa, se a culpa, de fato, ela é para a questão do peso, apagar aquela questão dos pecados, ou se é apenas, ou se não é. Eu acho assim, que no âmbito jurídico, de fato, eu posso não estar respondendo, não ter entendido, de fato, como ele perguntou, mas eu vou dar uma visão que eu acho. Eu acredito que, no âmbito jurídico, de fato, a culpa é algo objetivo, você fez, você é culpado. E no âmbito, de uma forma geral, envolvendo ética, moral, eu acredito que sim, a culpa ela é um peso da questão de apagar ali os pecados, aquilo que Antônio falou, eu acredito que sim. Quanto a isso de Carlinhos, eu vejo sim, no justnaturalismo, eu vejo ali nessa ideia de direito natural uma base, sim, porque eu acredito que existem coisas, certo, que são assim, bases de todo ordenamento jurídico e de valores assim que sempre existiram. Eu acredito também nisso. Eu acredito que pode ser uma base, sim, para essa questão aí de Eichmann, de uma forma geral. Mas, assim, olhando juridicamente, também é preciso encaixar, né? Isso com o jurídico. Aí fica complicado. Eu só queria dar esse comentário. Não tenho uma resposta muito boa, não, mas eu tento participar aqui. Mais alguém, gente, fora Pedro, quer se posicionar? Eu queria falar sobre essa questão de Carlinhos. Eu não vou me estender muito, porque também não tenho base de penal e tal, mas acho que é uma questão minha mesmo. Pegando até uma fala que Ana, uma parte da fala de Ana, que ela falou dessa questão, não sei se foi Ana, não sei, que ela falou dessa questão dele ter cometido o crime, sabe? Eu acho que seria muito injusto com as pessoas que morreram se ele não fosse culpabilizado por isso, sabe? Eu sei que a gente tenta sempre, mas
ele não foi responsável, somente ele não foi responsável por todo o Holocausto, sabe? Não, ele não, somente ele não foi. Mas ele fez parte, então ele tem essa culpa, sabe? Então, para mim, eu acho que seria muito injusto se ele não fosse responsabilizado. Talvez eu esteja equivocada, talvez eu esteja pensando de uma forma muito fechada, mas para mim não faz sentido, sabe? Ele tem, assim, a parcela de culpa dele. Talvez também, eu acho que poderia ter sido um julgamento mais justo. No meu haver, em alguns pontos eu acho que não foi tão justo, mas eu acho que realmente... Peraí, deixa eu ver, tu colocasse alguma coisa no chat? Só um minuto. Rapaz, eu acho assim, sabe? Também pode ser que ele serviu de exemplo diante desses crimes. Mas eu acredito também que não seja, que a gente ache que está tudo ok, sabe? Tudo certo, que isso não pode ser algo que seja recorrente, que possa acontecer novamente. Mas é um perigo também que a gente tem que estar... Eu não entendi muito bem essa questão. Gente, desculpa, porque tá tendo uma obra aqui, e aí, tipo, vocês vão ouvir esse barulho. Mas é isso. Não sei se eu te respondi, também não entendi muito bem o conceito que eu quis falar, eu só quis mesmo expor o que eu achava. E da parte de Antônio também, eu acho que é bem o que Pedro falou, essa questão. Bem, gente, mais alguém quer se pronunciar? Bem, então eu vou começar a falar, se mais alguém quiser falar, e se posicione, por favor, tá? Em relação à questão de Antônio, na página 319 do Eichmann, eu quero ler alguns trechos, tá, do último parágrafo e o início e a continuação dele na 320. Esses trechos dizem assim, logo no iniciozinho do parágrafo: a reflexão de que qualquer um poderia ter feito mal nas mesmas circunstâncias pode animar o espírito de perdão. Mas aqueles que hoje se referem à caridade cristã parecem estranhamente confusos a esse respeito. Parece-me, aí vou pular algumas frases, aí diz assim, parece-me que um cristão só é culpado perante o Deus de misericórdia quando ele paga o mal com o mal. Portanto, as igrejas teriam pecado contra a misericórdia se milhões de judeus fossem mortos como castigo por algum mal que eles tivessem cometido. Mas se as igrejas partilham a culpa por um ultraje puro e simples, como elas próprias atestam, então deve-se ainda considerar que a questão fica dentro do âmbito do juízo da justiça. Esse deslize de linguagem, por assim dizer, não é acidental. A justiça, mas não a misericórdia, pode ser objeto do nosso juízo, e, entretanto, a opinião pública parece pronta a concordar que ninguém tem o direito de julgar o outro. Bem, eu quero fazer somente essa ideia do que seja justiça. Eu não tenho como medir a misericórdia, porque misericórdia é um conceito subjetivo, e misericórdia depende da vontade de Deus. A gente não tem como entrar na esfera da subjetividade do divino. A gente pode pedir perdão a Deus, a gente pode se sentir culpado e se declarar culpado perante Deus, mas a gente não tem como estender, a gente não tem como compreender como é que essa misericórdia vai acontecer ou se dará. Isso, não, a mente humana isso está para aquém da compreensão, ou melhor, para além da compreensão da mente humana. Mas quando eu trato da ideia de justiça, eu posso considerar, porque eu julgo. A partir do momento que eu narro um fato, a partir do momento em que eu falo, a partir do momento em que eu analiso, eu julgo. E se eu julgo, obviamente, eu estou ali colocando um grau de responsabilidade em relação às minhas ações e em relação aos outros. Então, a ideia da culpa coletiva, do ponto de vista arendtiano, ela não pode ser invocada do ponto de vista de responsabilizar uma nação inteira, porque não teria cadeia suficiente para isso. E as apurações dos crimes também devem acontecer de forma individual. Entretanto, eu posso responsabilizar toda a coletividade na ideia de que se faz necessário encarar os demônios que foram criados por essa coletividade e, a partir dessa ideia,
nós nos responsabilizarmos pelos nossos atos, porque nós somos, inclusive, herdeiros dos nossos antepassados, a gente diz isso de forma muito clara, para podermos realizar a travessia para a construção do futuro. Mas o que a gente não pode fazer é ficar preso, somente preso, à ideia de responsabilidade, como se a responsabilização ela se esgotasse. Não, a responsabilização é um primeiro passo para a construção do perdão e ao aprimoramento do mundo comum. Então, onde é que a gente deve chegar? É exatamente na promessa da criação de um mundo comum. Então, a ideia de Arendt, tá? Apesar de tudo aquilo que ela vai trazer dentro de uma forma muito dura, às vezes até a gente se sensibiliza muito lendo a Arendt, porque as ideias que ela está trazendo, as imagens que ela está trazendo são muito difíceis de serem encaradas. A narrativa é uma narrativa de muita dor, mas a gente vai perceber um elo de esperança na voz da Hannah Arendt, onde ela vai nos dar essa perspectiva de construção de futuro. Então, a Hannah Arendt, sim, tem noção, tem ideia vinculada à justiça de transição. É preciso romper com essa fase para a construção do novo. É preciso sempre criar a novidade. A novidade é criada por quem? Pela ação política. Então, a ideia da responsabilidade, tá? O texto aí colocado pelo Antônio é um texto excepcional, né? Responsabilidade e julgamento. Eu não encontrei nenhuma versão em português. Eu só encontrei versão em inglês, responsabilidade e julgamento. Inclusive, para comprar, já tentei comprar e tive muita dificuldade. Mas eu sei que é um texto extraordinário, eu nunca o li, mas já li referências a ele, tá? E que mostra o quanto é que a gente tem que transitar dentro desse processo de culpa para a construção de um mundo comum. Então, a gente tem que partir de uma culpa subjetiva para, de fato, assumirmos uma ação política na sociedade. Porque não adianta nada nós sermos mártires de nós mesmos ou mártires do nosso passado. Ficarmos nos culpando por aquilo que aconteceu, não. A gente tem que fazer as pazes com a história. E o que é fazer as pazes da história? Então, Ana, manda aí para a gente, tá? O livro em português. Então, o que é fazer as pazes com a história? É, de fato, fazer com que todo o nosso passado ele seja limpo, todos os documentos sejam expostos, todas as responsabilidades ali elas sejam vistas, e a partir daí nós vamos fazer um processo de construção de um novo futuro. Então, é exatamente essa grande... Eu não sei se eu te respondi, Antônio, mas eu acho que é exatamente essa, né, a grande proposta de a gente sair dessa esfera da culpa subjetiva e entrar dentro de um processo da responsabilidade para a construção da ação política. Eu acho que é exatamente esse o grande elo de transição. E sobre aquilo que Carlinhos coloca, Carlinhos, de fato, a minha tese, inclusive, trata sobre isso, sobre o grande vazio jurídico do ponto de vista internacional que existe dentro da construção dos direitos humanos. Isso é uma realidade. A ideia de que os direitos humanos são direitos universais, tá? Isso é uma propositura moral, mas efetivamente não significa dizer que nós estamos, tá? Nós estamos num processo de universalização total dos direitos humanos, porque isso não é real. Nós temos aí a África, que tem muitos problemas em relação à construção dos direitos humanos. Nós temos ali o Oriente Médio, que tem muito problema na construção dos direitos humanos, principalmente no que diz respeito à consolidação dos direitos das mulheres. Nós vamos encontrar, tá, que a primeira grande legislação internacional que diz respeito à tortura e tratamentos desumanos e degradantes é de 84. Nós vamos encontrar o Estatuto do Refugiado, né, toda a legislação que diz respeito às pessoas em situação de refúgio, apenas em 51. Veja, tudo isso, e veja, de 51 a 84, esse lapso temporal, como ele foi grande, né, como ele é difícil, porque extermínios continuam acontecendo, guerras continuam acontecendo. Agora, a gente não pode dar a pegadinha, e é exatamente isso que a Hannah Arendt chama a atenção, tá? Da ideia de que o Eichmann ele não devia ser responsabilizado pelos seus atos. Porque o Eichmann ele fez coisas brutais, inclusive a pior de todas elas, e dessa ele não tem como se eximir, é a marcha dos judeus búlgaros, logo depois do fim da Segunda... Búlgaros ou húngaros, não estou bem lembrada, no final da Segunda Guerra, quando Hitler já está morto e ele cria uma nova marcha da morte. Então, isso ele tem uma responsabilidade ali, ó, cabal, e ele não tem como dizer que ele não fez. Portanto, ele não é bode expiatório coisa nenhuma. O tribunal teve erros, a acusação teve erros, a defesa foi falha,
as críticas da Hannah Arendt em relação ao processo penal internacional são extremamente pertinentes, tá? Então, hoje, o livro Eichmann Jerusalém não é tão controverso quanto já foi no passado, exatamente porque hoje se consegue compreender aquilo que a Hannah Arendt coloca, as críticas da Hannah Arendt, né? No passado ele foi rechaçado, sem que as pessoas entendessem, agora conseguem entender, sim. Existe uma ideia de tentativa de aprimoramento do Tribunal Penal Internacional, inclusive de extensão de atuação do Tribunal Penal Internacional. A ideia do que seja genocídio ainda hoje não é muito clara, né? Inclusive, o presidente da República do Brasil hoje, Jair Bolsonaro, ele está sendo extremamente beneficiado por essa falta de clareza, porque ele foi denunciado no Tribunal Penal Internacional por genocídio. E existe uma discussão jurídica muito séria, se, afinal de contas, a postura de Jair Bolsonaro frente à pandemia de Covid-19 ela é ou não genocida. E onde é que está se tendo amparo legal sobre isso? Né? Não é numa questão de oposição ao Jair Bolsonaro, simplesmente. O amparo legal sobre isso está exatamente na jurisprudência internacional do TPI no que diz respeito ao genocídio de Ruanda. Ele está sendo servindo de base para poder estudar a situação brasileira. E, de uma forma geral, a maioria dos juristas estão entendendo assim, que não existe crime de genocídio no Brasil no que diz respeito à população em geral, apesar das frases polêmicas ditas pelo Jair Bolsonaro, apesar pelo não gasto de dinheiro para o combate à pandemia, apesar de todas as posturas do governo federal, mas existe uma condição dele ser enquadrado como genocida em relação às populações indígenas, tá? Porque em relação ao povo indígena, você tem a falta de combate à grilagem, a falta de combate a elementos externos, inclusive elementos do governo, que se encontram nas tribos indígenas, a distribuição de cloroquina de uma forma completamente irresponsável em relação a essas populações indígenas, o que fez com que o índice de mortalidade entre os povos indígenas fosse muito maior do que o índice de mortalidade em relação ao brasileiro de forma geral. Então, isso hoje está sendo muito discutido, tá? Se o Jair Bolsonaro vai responder ou não, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que o conceito de genocídio hoje está sendo rediscutido porque a grande questão é, para ter genocídio tem que ser violência direta, ou para ser genocídio, basta você ser negligente, ou basta você adotar uma política governamental de abandono para ser configurado genocídio. Isso não está claro do ponto de vista jurídico. E aí, tanto você como Pedro tem razão quando vocês trazem o seguinte, só o justnaturalismo pôde, naquele determinado momento, romper essa lacuna. E ainda hoje o justnaturalismo é muito utilizado no TPI, efetivamente por falta de uma legislação internacional que possa ser sobrevalente à soberania dos países, à Constituição dos países. Porque, na realidade, hoje, o que prevalece no âmbito dos direitos humanos é a ideia positivista de que só vale, do ponto de vista internacional, a lei que for ratificada dentro da Constituição de um determinado país que é signatário daquele tratado, daquela convenção ou daquela declaração. Isso termina sendo prevalente, ainda hoje. Só que, como Hannah Arendt está dizendo, quando a gente trata do Holocausto judaico, nós estamos tratando de uma novidade, que o direito penal internacional não tem categorias para poder julgar. Então, mas a grande questão é, se a gente não tem categorias para poder julgar, a gente não julga, então a gente passa aí para outra instância, a gente passa aí para a questão do ativismo judicial do Tribunal Penal Internacional, porque a gente está tratando aí de uma discussão que ela já não é mais jurídica, nós estamos tratando agora de uma discussão que é moral e política. Por quê? Se a gente corre risco de que a história se repita, e que esse risco é sempre constante, olha, só de memória aqui, eu sou capaz de lembrar 2 grandes genocídios pós-Segunda Guerra, tá? Eu sou capaz de... Não, 3, do genocídio armênio. Eu sou capaz de lembrar do genocídio de Ruanda. E eu sou capaz de lembrar da questão da separação, tá, da Tchecoslováquia, da Bósnia e Herzegovina, daquela região, onde a gente teve os sérvios que provocou um processo de dizimar minorias étnicas ali naquela região. Tá? Inclusive, eu acho que o último grande julgamento do Tribunal Penal Internacional foi exatamente diz respeito a esse extermínio do Slobodan Milosevic. Tá? Ele foi um julgamento assim, que ganhou destaque internacional de forma muito forte. Mas, quando Milosevic foi julgado, exatamente na tragédia de Kosovo, já havia a legislação penal internacional que, apesar de não ser completa, mas já havia alguma coisa.
E na Segunda Guerra Mundial isso não tinha. Então, Nuremberg é que abre o precedente através de duas premissas. Através da proposta justnaturalista e através da proposta moral. Tá? Então, essas duas premissas que são as bases argumentativas do julgamento, porque a gente não pode dizer, por falta de uma lei, eu não posso punir. Então, o princípio nulo crime, nula pena sine lege, ele é muito possível de ser utilizado e deve ser utilizado no âmbito interestatal, no que diz respeito ao homicídio comum. Mas no que diz respeito ao genocídio, ele é tão escabroso, ele é uma novidade tão terrível, que o princípio da legalidade aí encontra uma forte barreira. Bem, o que a gente consegue perceber com tudo isso, tá? Eu vou abrir aí para você fazer sua consideração, Carlinhos, e a gente fecha. O que a gente consegue perceber em relação a tudo isso é que no que diz respeito a direito penal internacional, tem muita coisa para ser construída, e essa construção, ela tem inúmeras lacunas. Pode se posicionar aí, Carlinhos, por favor. Só falando, reiterando, quer dizer, tomando o que Bruno falou, né? Porque não é que eu esteja querendo dizer que a EICMA não deva ser responsabilizado, pelo amor de Deus. É que, assim, é algo tão óbvio que ele deve ser responsabilizado para a gente, né? É algo óbvio. Mas quando você vai parar para analisar os fundamentos, aí que está o problema, né? Porque a gente não pode justificar juridicamente isso dizendo porque é algo óbvio, porque não tem alguma base, né? E o que Rita falou agora sobre essa questão de que a gente pode acabar não julgando algo que realmente deve ser julgado, porque a gente não tem essas leis, como ela falou, que a legalidade se torna uma barreira, né? E eu acho que há necessidade grande de uma construção jurídica do que fazer quando surgir essas coisas novas, né? De como julgar, ou de como a teoria jurídica ela vai abarcar essas coisas novas, porque eu acho que exatamente isso aconteceu, porque é como a diz, né? Que o totalitarismo foi algo novo, né? Foi algo totalmente novo. E o que a gente faz quando surge algo novo? Porque agora nós temos o Tribunal Penal Internacional, algo mais estabelecido, né? Mas e se surgir algo novo, o que é que a gente faz? Né? Qual os critérios que a gente vai utilizar para organizar e fazer o que deve ser feito, né? Então, acho que, como a professora falou, há uma lacuna muito grande que em âmbito penal internacional, há ainda muitas construções para serem feitas. Né? É isso. Só como sugestão de leitura, Carlinhos, eu sugiro o Habermas, né? Ele trabalha muito bem isso. Essa falha do Tribunal Penal Internacional e essa falha nessa lacuna internacional que ainda existe. É um teórico vivo, né? É um teórico que tem uma produção acadêmica muito vultosa e que é um grande crítico dessa forma, desse vácuo legislativo que se precisa ter. Outro é um cara que morreu há 2 anos atrás, chamava-se Danilo Zolo. Era um italiano, foi ele quem substituiu, ele ficou na mesma cátedra que Norberto Bobbio, depois da morte do Bobbio, tá? Então, esses teóricos, porque, por exemplo, para Bobbio, o problema está resolvido. Você traz o justnaturalismo, traz o problema da moralidade internacional, como você mesmo colocou, o processo é autoevidente, então está tudo certo. Mas esses dois pensadores, o Habermas e o Zolo, eles dizem que isso não é suficiente. Se faz necessário, de fato, que se crie uma legislação penal internacional em que todos os países que são signatários das Nações Unidas possam ser submissos a essa legislação para que a gente tenha um parâmetro. É claro que não tem como o legislador ele antever todas as situações. E aquela situação denunciada por Arendt, de que os juízes podem se colocar dentro daquela situação pegadinha, né, entre ser juiz e legislador, isso pode acontecer. Está aí uma questão de ativismo. Tá? E, assim, que não necessariamente é ruim. Ela pode ou não ser ruim, depende muito da condição do processo. Entretanto, é um vazio. Esse é um problema, esse é um grande dilema do direito penal internacional, tá? Gente, eu quero agradecer muitíssimo a vocês pela participação. Vou encerrar por conta do adiantado da hora. Então, para a semana, gente, reunião de planejamento. Então, eu gostaria muito de pedir a vocês para que vocês todos comparecessem, tá? Para que a gente possa pensar coletivamente e construir o nosso planejamento. Quem já é mais velhinho no grupo já está acostumado com essas reuniões, e a gente também faz a avaliação geral de como é que foi o período, para que a gente veja acertos e equívocos, o que é que precisa ser melhorado, e aí vamos fazer a construção, né, do nosso próximo semestre.
tá bom? Muitíssimo obrigada. Mais uma vez, parabéns ao pessoal pelas apresentações. Muito obrigada pelas provocações de vocês agora no final. Foram provocações fantásticas, tá? Obrigada. Rita, eu tenho só uma dúvida. Só te atrapalhando. Começando a obra aqui. Tu consegue me ouvir? Consigo? Sobre as apresentações do resumo. Como é que vão ser? A gente vai apresentar ou só vai entregar? Ah, tu tá falando da SECAP. Não, daquele que... não. Quem não entrega. submeteu. Nesse momento... Você Tá certo. Você tá entendendo? Aí a gente vai marcar um seminário para as apresentações. Certo? Ok, entendi. Beleza? Tá, obrigada. Tá bom. Abraço, gente, para vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.